Esse podcast ele acaba reforçando aí uma proximidade da cooperativa com o cooperado para mostrar para ele o que ele tem de benefício aqui, o que ele tem de informação, o que ele tem de postos de trabalho. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Angélica, eu sou médica, trabalho tanto no estado quanto no município de Natal e hoje estou aqui enquanto direção da cooperativa, tá, para trazer mais um projeto que foi pensado para o cooperado e que deve ser feito pelo cooperado, certo? É o Copcast, né? Esse espaço é um canal de comunicação que foi criado no formato de videocast, onde a gente vai trazer colegas médicos e áreas afins relacionadas a temas ligados à saúde, onde cada colega vai ter a oportunidade de estar se colocando e falando sobre sua especialidade ou um tema relacionado a essa especialidade que tem alguma contrapartida tanto para os cooperados como também para a população em geral. Em resumo, assim, ele desempenha esse papel fundamental de comunicação dentro da cooperativa para que a gente possa fortalecer o relacionamento com o cooperado, tá? Além de servir de uma ferramenta importante também para a própria população. Hoje eu estou com o Eric. Eric é cooperado também, vem atuando com a gente, né, Eric, em relação à parte das coordenações também e direções técnicas das unidades. Hoje você está como diretor técnico no município, né? Isso, também. no Hospital dos Pescadores. Sou cooperado desde 2015, atuo na área de urgência e emergência. E aí, conforme fui participando mais ativamente dos serviços, fui convidado para exercer função de gestão, que a princípio era muito novo para mim, mas com todo esse tempo eu fui desenvolvendo atualmente, juntamente com outros colegas, a gente que está na gestão, a gente se organiza para estar se especializando nisso, mestrado, MBA de gestão, para que a gente possa prestar um serviço melhor. E aí foi importante essa questão da gestão para um crescimento pessoal e profissional também. Isso também ficou muito forte, eu acho que todos nós, né, dentro das nossas especialidades, acabamos direcionando dentro da própria pandemia, né, a gente atentou, né, para essa necessidade de se qualificar mais relacionada à gestão, porque a gente, muitas vezes, como médico, acaba atuando muito na nossa especialidade, muito na parte técnica, né? Na parte da E acaba deixando essa parte de gestão, que é um espaço que existe, né, e que demanda qualificação também, demanda pessoas e demanda qualificação, né? E eu lembro que essa parte de gestão, para mim, ela começou a acontecer em 2016, eu acho, com o surgimento da UPA Potengi. Houve um convite, né, por parte da gestão do município para eu estar assumindo a unidade que estava inaugurando. Então, você nunca tinha desempenhado nenhum papel de gestão? Não. Tipo assim, eu já tinha feito parte de coordenações relacionadas ao que eu exercia anteriormente, dentro da biologia. Sim. Então, coordenadora de escolas, essas coisas, mas voltado mesmo para essa parte de gestão, não, foi coisa nova. Também eu comecei como coordenador de escala, foi um chamado. Acredito que por vestir muito a camisa do serviço, os colegas se referiam a mim para tirar alguma dúvida, me interessar, que foi uma parte que sempre me chamou a atenção, a questão dos fluxos. Eu sempre racionalizava quando eu ia trabalhar num serviço. Eu faço o quê com esse paciente? Para onde é que eu vou mandar? E aí sempre foi um interesse meu em saber dos fluxos, e aí alguns recorriam para mim. Esse paciente, o que é que a gente faz? A referência dele é aqui, ali. E aí com isso eu fui me interessando e adentrando mais nessa questão teórica, que, como você falou anteriormente, a gente muitas vezes está ali na assistência. Isso. E a assistência, às vezes, ela toma todo o nosso raciocínio. Consome. E aí o médico, ele muitas vezes, ele fica limitado àquela prática assistencial. Essa existência da gestão, ela parte até do próprio CRM, né? Que coloca, por exemplo, em unidades hospitalares, a exigência da pessoa da direção técnica, da pessoa da direção médica, né? Que vem ali representar e ter o olhar técnico, não só médico, mas da equipe como um todo. Acaba sendo um elo, né? Porque o gestor,
ele está ali com os olhos no médico assistente e está com os olhos na gestão, na administração, na direção do hospital, ele acaba sendo um meio termo. E às vezes é um amortecedor também, né? Também. Porque tem que absorver as demandas dos dois lados e saber... E às vezes as demandas não agradam tanto, e aí você tem que sentar e vai ser o porta-voz da sua equipe, né? com o gestor principal, seja ele um município, seja uma instituição privada, e você vai ser o porta-voz e vai adequar aquilo ali às duas realidades, porque a gente sabe que existe uma realidade administrativa e uma realidade assistencial, e que muitas vezes é interessante que elas sejam consonantes, né? Isso, e às vezes, eventualmente, uma entra em conflito com a outra, né? Isso. Por uma demanda unilateral, às vezes, né? Mas aí a direção técnica ela acaba entrando com esse olhar do todo para tentar conciliar, né? Isso. Sem deixar... viabilizar alguma ideia, alguma nova ideia, sem deixar penalizar o penalizado. Um em detrimento do outro, né? Isso. O que não é fácil, né? Não, é um desafio, e é um desafio contínuo, todo dia. Muita gente até tem aversão a esses cargos de gestão, porque acaba, muitas vezes, tendo que deliberar algumas coisas que não agradam. Toda mudança, ela é impactante, né? Isso. Algumas vêm para o bem e só são reconhecidas depois, outras são aceitas de forma mais fácil, porque são bem evidentes que são melhorias, mas às vezes algumas melhorias elas vêm um pouco camufladas, né? E aí a gente tem que implementar, se deu certo, ótimo, se não deu, volta atrás. Revisar, porque faz parte do processo também, né? Hoje a gente se fala muito em metodologia ágil, né? Onde você vai construindo, né? Antigamente você fazia um projeto para depois você executar. Hoje em dia não, você vai desenvolvendo e revendo o projeto ao longo do desenvolvimento. Isso. Então, assim, acaba que isso é bem atual, essa postura, né? Esse olhar é bem atual. Eric, quando eu falei relacionada à parte da pandemia, foi porque ali, para mim, quando surgiu a oportunidade de atuar na direção geral do hospital, eu entendi que eu tinha que me qualificar mais. Um divisor de águas para muita gente, né? Aí ali eu digo, não, eu tenho feito direção técnica, porque é aquele olhar técnico do médico, na Potengi todo esse tempo, mas agora está surgindo como você diz, o convite ele veio, né? E para subir um degrau no desafio, e aí ali eu digo, não, eu tenho que me qualificar. E comecei a buscar MBA na parte de gestão. Né? Aí a gente teve um último módulo agora em abril, e acaba que tem sido bem interessante, assim, como a gente tem um olhar diferente, né? A gente não tem uma teoria disso na nossa... Não, na formação. Formação médica, né? Não. A gente tem a teoria do ato médico em si, mas a gente não tem uma teoria voltada para a gestão dos seus iguais, né? Para a gestão da sua equipe, para a gestão de uma equipe, de um corpo técnico médico de um hospital. Isso. Então é uma coisa que muita gente não consegue entender, até porque não lida com isso, né? E envolve também legislação, né? Isso. A gente acaba também, depois que a gente entra nessa parte de gestão, começando a ter que lidar com a parte jurídica, a parte legal, né? A parte que é o que fundamenta a atuação de todo mundo, até onde vai a atuação da direção médica, até onde vai a direção técnica, quem responde por quem, né? As implicações, por exemplo, desses fluxos que são criados, né? O que cada serviço vai absorver e vai sentir, né? Isso. E que entender que existem as particularidades, né? Tem uma parte teórica e tem uma parte prática, né? O que você, por exemplo, atua na direção do OSPESC, ela muitas vezes não consegue ser aplicado, é um aprendizado contínuo. É uma outra unidade, de outro porte, com outra equipe, realidade, né? Isso é um fato. Então, assim, a gente pode aqui estar enumerando, né, vários coordenadores que a gente tem hoje na cooperativa, que foram achados, que foram descobertas, né? Foram descobertas, como você mesmo está falando, porque a intenção inicial não era gestão, Nunca né? foi. Acaba que alguém que se destacou ali com algum espírito de liderança, com virando alguma referência para alguns colegas, acabou sendo reconhecido pela gestão da cooperativa e acaba sendo convidado. Esse, pelo menos, foi o meu caso. E aí começa a se desenvolver um processo de aprendizado em relação àquela nova função, né? Que até então
era desconhecida. Eu lembro que no início da COPMED, 2015, no início, pelo menos no meu início, acredito que você já era cooperado nessa época, a gestão das escalas e as coisas eram feitas por alguns funcionários. Era Final de central. semana era central, era a nível central da cooperativa. Isso. E aí existia um distanciamento do médico, porque os funcionários às vezes não tinham contato, ou então o médico mudou de contato, não avisou, as trocas de plantão eram feitas por e-mail. E era todo mundo junto, né? Por exemplo, numa UPA não tinha, por exemplo, a questão da especialização em um determinado setor, por exemplo. Isso. O colega que tinha preferência em... Sala vermelha e sala verde. Isso. Aí depois que a gente foi entrando, Mas eu a gente achava foi curioso isso, porque era eventualmente, quando se existia algum conflito, eu passei esse plantão, não recebeu o e-mail, e tudo isso foi se modernizando, e a gente viu que essa modernização, ela trouxe um ganho muito importante. A existência de um coordenador de escala, que seja médico, que está ali, que conhece sua equipe, que pode discernir se um médico é apropriado para uma escala pode X ou Y. Se responsabilizar, né? Também em alguns momentos você já teve que assumir um plantão de última hora. Sim. Por uma demanda do serviço para não penalizar, né, a população. Então, existe uma caracterização melhor do plantonista que vai para aquele serviço. É um papel que ele cada vez mais foi ganhando mais e mais funções, e cada uma delas mais importante do que a outra na questão da qualidade do atendimento, na questão da qualidade do desenvolvimento da atividade médica aqui na cidade de Natal. Isso. Uma coisa que eu sempre digo, o convite, antes de tudo, o convite da parte de gestão, ela acabou surgindo em virtude da época que eu trabalhei muito tempo com educação, né? Fui professora de ensino médio, de biologia, e depois a medicina chegou. Então, assim, junto com essa parte da educação, você acaba tendo que lidar com gente, né? E assim, e essa experiência talvez tenha contribuído também para eu certamente estar lidando em alguns momentos, né, com a parte da gestão e ter aberto esse espaço. É uma parte que eu digo até que tá inerente, teoricamente, é uma parte que ela é muito mais difícil na prática, porque quando você lida com pessoas, você lida com interesses individuais, você lida com necessidades individuais, e quando você está ali naquela posição de gestão, você tem que enxergar tudo isso. Por isso que é importante a presença de um médico como gestor, como coordenador de seus pares, porque ele tem a propriedade de ser médico e muitas vezes de ser plantonista naquele serviço, e ele sabe as necessidades e às vezes limitações e vantagens de cada um. A rede de relacionamento também que se distribui isso da melhor forma. Né? E assim, para o gestor central, né, para o gestor maior, é importante ele também ter essa ponte. Né? Porque se você não tiver alguém que represente o serviço para estar sendo ouvido, né, na construção desses processos, por exemplo, dos fluxos, aí a tendência a não dar certo é muito maior do que... Eu me lembro uma reunião que a gente teve com o gestor, onde eu coloquei em pauta a questão de médicos qualificados referentes, como você já tinha citado antigamente. Uma UPA, ela tinha sala verde, tinha pediatria, tinha vermelha, e aquilo tudo era dividido na hora. Não tinha uma pessoa específica para a sala vermelha, que tem um conhecimento de medicina intensiva um pouco maior, uma vivência maior em pediatria, uma vivência para manejar uma gasometria. Quando eu comentei isso, o gestor que a gente estava na reunião ficou até surpreso. Que bacana que vocês pensam dessa forma. Eu tenho que ter um médico qualificado, não é só ter um CRM. Não, porque o CRM, ele por si só, ele não garante que você vai ter experiência em determinados setores. Quando você tem um gestor preocupado com qualidade, você vai dizer, esse médico aqui, ele já tem experiência em sala vermelha intensiva, ele é bom para esse serviço que demanda essa... Responde melhor, né? Responde melhor. Que é a melhor resposta. Isso. E aí é onde a gente entra tentando equilibrar a questão da qualidade. Isso. E eu vi que, assim, na verdade, já faz algum tempo que isso é uma preocupação da própria cooperativa, né? A questão da cobrança para que o médico realize atualizações de cursos, não só realize uns cursos, por exemplo, como o ACLS dentro da clínica médica, o ATLS voltado para essas partes mais, a parte mais específica, né, do manejo do paciente crítico, mas o PAUS também, dentro da pediatria. Essa cobrança ela tem uma resposta boa, porque antigamente a gente via uma quantidade menor de colegas com esses certificados, e hoje, quando alguém vem falar comigo para entrar numa escala, ele já vem apresentando um ATLS, um PAUS.
Então, já Como um como um diferencial diferencial. Então, isso já deixa a gente mais animado, porque o colega está começando a trabalhar com a qualificação, com a consciência de qualificação de continuidade, melhor, né? Enfim, assim, eu vejo que a cooperativa ela não só tem essa exigência, mas ela também dá um incentivo, né? Em Sim. alguns momentos ela fecha parcerias com os cursos e oferece um desconto para o cooperado. Já que você falando isso, é um ponto importante, né? E daí vem a importância da gente tá gerando discussões e aproximando mais a gestão da cooperativa, do cooperado. Existem sobras que são avaliadas no final das gestões, geralmente mês de março, e essas sobras algumas vezes Vão já para a foram Assembleia, né? vão para a Assembleia e já foram destinados para serviço de educação continuada, onde uma parte desses cursos, que são cursos caros, né? Não são cursos baratos. Então, uma parte desse valor, ela é subsidiada pela cooperativa. Isso é uma alternativa interessante e que merece a participação e o benefício de cada vez mais cooperados, né? Também sobre assim, tem essa parte voltada exclusivamente para a educação, mas também tem algumas coisas de melhorias relacionadas ao local, Ao serviço. ao serviço, Ao né? serviço em loco. Que é a parceria público-privada. Né? Nesse caso, existe o contrato, aí eles melhoram, por exemplo, o estar médico, né? O repouso médico. Já por diversas vezes, eu como coordenador, gestor de um serviço específico, recorro à Copmed para um beliche, um colchão melhor, e para trocar o colchão, que já estava mais utilizado, desgastado, e aí prontamente a gente é atendido e isso favorece a qualidade do trabalho médico, né? Mesa para atendimento, computadores, já pedi um computador para a gente fazer o internamento dos pacientes num setor lá, e foi prontamente atendido. Então, isso aí é um suporte interessante, né? Que a cooperativa dá para melhorar a qualidade de trabalho do médico cooperado hoje em dia. E isso acaba impactando positivamente também, né? De um modo geral, em todos esses aspectos que a gente falou, Eric, também para a própria população, né? Porque um médico que está qualificado, que está treinado, então a cooperativa nesses contratos, ela traz também para si, traz também inerente um diferencial e uma contrapartida para a própria população. Isso, não basta só você recrutar o profissional e não ligar para a questão de qualificações, né? Ainda mais numa situação, numa atualidade, a gente está vendo um número cada vez maiores de profissionais, isso tende a deixar o mercado mais saturado e quanto mais nós, como gestores e a Copmed, como cooperativa, conseguir deixar esses profissionais mais capacitados, mais seguros, né? Maior será o benefício da população, quando a gente entrega um colega, né? que tem uma qualificação, que está apto para desenvolver aquela função. Um atendimento de qualidade, né? No caso da pediatria, por exemplo, né? Você ter as qualificações, os treinamentos, as atualizações. Perfeito. Porque nem todo mundo também acaba indo para algumas especialidades e até evitam, né? Algumas. Por exemplo, quem gosta do atendimento de porta, muitas vezes prefere não ficar com o paciente internado. Isso acontece. São perfis, né? Cada um. Questão de perfil, né? E que muitas vezes a gente acaba precisando, né, desenvolver mais de uma atribuição em um determinado momento, mas que se a gente tiver a qualificação, a segurança na condução, isso também não seria um problema, mesmo que eventualmente venha acontecer, né? Verdade. Eric, em relação à parte de acolhimento do cooperado, né? A gente sabe que o cooperado, quando ele chega, né, na verdade ele chega como médico, procura a cooperativa, aí vai ter... É interessante a gente descrever esses pontos aí. Você explica para a gente também e acaba sendo de cunho informativo como é que o médico faz para se cooperar. Então, ele vai procurar a cooperativa, chegando na cooperativa ele vai receber uma relação de documentos, até os próprios coordenadores às vezes já antecipam enviando, né, esses documentos para o cooperado. E ele vai atrás dessas relações, vai buscar, né, juntar toda a relação, porque todo médico cooperado, todo médico que chega na cooperativa, a cooperativa ela tem o cuidado de confirmar as informações, de averiguar se está realmente correspondente para que não se corra o risco, como a gente já ouviu em outros espaços, né, em outros lugares,
de uma atuação ilegal da medicina. Tentar minimizar, né, a questão da irregularidade. Não, a gente controla mesmo. A gente faz a conferência no CRM, se o médico tiver no Alguma censo. restrição. E a gente no censo também atualiza em relação às especialidades do médico também. Então, essa parte de controle e de acompanhamento do corpo técnico, corpo médico da cooperativa é uma coisa muito séria. Eu pego a documentação, levo lá na cooperativa e pronto, estou apto. Aí a gente tem que pegar a autorização, a assinatura de pelo menos mais 2 médicos cooperados, né? São pessoas que vão indicar você, correto? Que vão reforçar, né? Que vai ter essa indicação de que você pode estar se cooperando, né? A partir daquele momento. E você tem que trazer também todos os tributos relacionados a essa... Essa parte aí é uma parte interessante, porque já vi muitos colegas com dúvidas em relação a isso, porque, mais uma vez, quando a gente sai da nossa formação, a gente tem nossa questão técnica de formação médica. E aí a gente entra para o mercado de trabalho, onde começam a aparecer termos, tributos, um valor bruto, um valor líquido, um imposto de autônomo, um imposto de serviço, e aí... O convite de uma empresa para compor, muitas vezes, o quadro societário da empresa, Isso, sem entender quais as implicações, né? Começa uma nuvem de termos novos e de dúvidas que o cooperado, muitas vezes, ele nem sabe, mas ele tem como lidar com isso aí. É obrigado, na verdade, a gente tem que começar... Não, mas ele não sabe que ele tem esse recurso. Sim. Porque... Foi um recurso recente. Todas as terças-feiras à tarde, existe uma comissão da cooperativa que está lá para esclarecer dúvidas quanto à questão de tributos, quanto à questão de pagamentos também, né? quanto à questão de tempo de pagamento de cada serviço, se um serviço é uma licitação, se um serviço é um contrato temporário, se o serviço é um contrato de emergência, emergencial. Então, tem essa equipe para explicar, porque às vezes tudo é muito novo, né? Tudo é muito novo para o cooperado que está entrando no mercado de trabalho e até então ele nunca trabalhou, ele saiu da faculdade. Não sabe o que é pessoa física ou pessoa jurídica. De imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, tributação, como é que ele vai declarar isso, bruto, líquido. Então, é bastante importante esse recurso que a cooperativa disponibiliza para você ir lá, todas as terças-feiras, de 14 até as 17 horas, você vai lá e tira suas dúvidas em relação a como você vai se portar sendo uma pessoa economicamente ativa. E assim, você vai começar a produzir e, portanto, inerente a isso, vai ter imposto, vai ter valores brutos, líquidos, o que é seu, o que é que você deve guardar para pagar imposto. Exato. E assim... Esse espaço que ele foi criado no final da gestão anterior para o início dessa também, né? Também vai estar permitindo, né, até dúvidas relacionadas ao jurídico e à contabilidade, que também, agora é importante a pessoa agendar com antecedência, porque como envolve outras pessoas, né, é interessante que haja o agendamento até para você ter prioridade no atendimento. Esse suporte é interessantíssimo, porque se você não trabalhar de uma forma inteligente que eu digo como, se você não souber o que é que você vai retirar no final daquele trabalho, porque tem gente que às vezes por falta de informação trabalha em uma cidade, e não sabe que aquilo é um valor bruto ou líquido, não sabe se ali já está descontado sem imposto de renda, não sabe que se você trabalhar em vários locais recebendo pequenos valores, no final do ano, quando juntar, você vai para uma alíquota maior, porque juntando todos os seus rendimentos e todos os seus vínculos, você vai ter ultrapassado o teto, né? Por isso que alguns cooperados, assim, dentro dos grupos, eles pegam quanto é que está o valor do plantão. A gente só consegue formar o valor bruto. Né? Porque o líquido depende de cada um. Depende da produção individual. Depende da sua produção, depende se você vai receber pessoa física ou pessoa jurídica, né? E a taxa que vai ser inserida sobre. Cada PJ e com cada faixa de rendimento você vai ter uma tributação específica para aquilo ali. Então, você entender isso, você acaba trabalhando de uma forma mais inteligente. E aí vocês estão lá, né? Nas terças-feiras à tarde. Nas terças-feiras à tarde. Você consegue projetar a qualidade do seu trabalho, porque em determinado ponto você pode até trabalhar mais e começar a diminuir seus rendimentos líquidos pela questão do imposto. Então, se você está bem informado sobre isso, você consegue equalizar mais essa questão. E não ter surpresa no final do ano, né? Exato. Eu acho que um momento que vai ser legal também é a gente, de repente, Eric, trazer pessoas ligadas à contabilidade, pessoas ligadas à contabilidade, né? Exato. Ou até o jurídico em outros momentos para poder tratar de temas de interesse do cooperado. Porque cada modelo, não vai existir nenhum modelo de
de tributação que seja só vantagem, né? Cada modelo tem suas vantagens e suas desvantagens. Para você constituir uma pessoa jurídica, onde você vai ter um líquido melhor, você também tem que ter o regime jurídico onde você vai trabalhar, tem que pagar um escritório de contabilidade, e aí você vai ver se isso se adequa à sua realidade. A cooperativa, além do jurídico dela, né, também tem alguns parceiros, né, que estão conectados ali com descontos voltados para os cooperados. E o cooperado ele pode ter acesso a essa relação de parceiros, não só na parte jurídica, nem na contabilidade, mas também em áreas diversas, né? Sim, sim. De posto de combustíveis, tudo isso. Existe tem uma lista de parceiros. Consta lá no aplicativo, né? Que Exato. dá para fazer a consulta e ver onde é que é interessante tá e informando, porque às vezes a gente usa um determinado salão, usa um determinado posto de gasolina e usa, né? E não sabe que tem desconto relacionado à COPMED, né? Exato. E são outros benefícios que também talvez a gente fosse interessante fazer a divulgação. Né? É muita coisa que o cooperado ele pode ter acesso e pode ter direito, e às vezes ele acaba não chegando essa informação a ele. Por isso que esse podcast ele acaba reforçando aí uma proximidade da cooperativa com o cooperado, que é quem compõe a cooperativa, o conjunto dos cooperados, para mostrar para ele o que ele tem de benefício aqui, o que ele tem de informação, o que ele tem de postos de trabalho. Eu achei essa ideia fenomenal. Eu estou cedendo meu espaço para você, viu? Você foi tão bem que eu acho que você devia assumir isso aqui de vez. Mas já está convidado para estar participando aí com os outros colegas também, e a gente chamando outras pessoas, porque eu acho que a comunicação e a interação vai ser bacana, viu? Perfeito. Estreando como apresentador, né? Aqui. Eita! Ai, meu Deus. Primeira viagem. Já rezei tanto. Que nem... Mas o intuito é realmente informar e aproximar o cooperado, né? E a gente vai conseguir avançar muitas coisas. Vai ter eventos ao longo do ano também. Voltar o cooperado vai tanto na parte de arte... Fortalecer a questão pessoal também. Arte e cultura, como também a parte de educação física, né? Atividade física, saúde. Que nosso ritmo de trabalho é um ritmo pesado, né? E muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado a questão social, a questão da saúde. Por isso que fica tão comum os quadros de burnout, né? Que também pode ser um tema para a gente estar tratando aqui, né, Eric? O equilíbrio disso aí com um evento da cooperativa, colocando os médicos numa situação onde não está no trabalho, onde eles vão poder conversar, podem interagir, ter um network, gerar novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de campos de trabalho. Então é interessante. Sempre tem um colega que diz, aquele meu colega é muito bom e ele está querendo ir para outros locais, e essa interação pessoal fora do ambiente de trabalho é importantíssima também. Ótimo. Então, assim, deixa aqui, né? A gente encerra aqui. Eu agradeço a você, a sua contribuição hoje, viu? Apesar de ter sido aí de última hora e você tá até doente, né? Última. Mas eu agradeço. Mas foi ótimo poder falar sobre essa iniciativa, que eu particularmente acho muito importante. Isso. E aí a gente também convida não só outros cooperados para também fazer papel da gestão. Eu acho que todo mundo, em algum momento, deveria estar participando, né, enquanto conhecer essa outra realidade, até para depois também se posicionar, né, referente em relação a isso e preencher espaços relacionados a questão da informação, né? A informação nunca é demais. Quando você tem a informação certa, você pode falar sobre um assunto, você pode opinar, né? O mais importante é você ter o acesso à informação de como é que funciona, chegar às vias certas de informação, para que você possa sentar e discutir com a mesma quantidade de informações, propor melhorias, porque o cooperado é o principal beneficiado das melhorias e é quem mais tem interesse que sejam implementadas. Então, esse espaço é importante, que o cooperado pode vir aqui, pode sentar, de entender como tudo funciona e fazer a sua sugestão. Perfeito. E muitas vezes vai ser implementado isso e vai ser bom para todo mundo. Além de convidar assim, também para a parte de gestão, a gente pode convidar também os próprios colegas que têm interesse em participar desse momento, que entrem em contato com a cooperativa. Pode falar com o Eric ou comigo, tá bom? Que a gente vai estar tentando abrir esse espaço para todo mundo, tá bom? Porque isso daqui é feito para o cooperado e pelo cooperado. Pelo cooperado, é isso? Exatamente.